Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar um pouco a palavra de Deus com todos vocês. Em um mundo tão conturbado qual nós estamos vivendo, meus irmãos, um mundo cheio de ilusão, de mentira, de roubo, de engano, de corrupção, onde os valores judaico-cristãos estão sendo mudados. E exatamente por isso é que o mundo está em um caos terrível. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Mas neste mundo tem um povo. E este povo é o povo de Deus. A Bíblia diz no Salmo 100, versículo 3, que este povo foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Louvado o nome do Senhor. Somos povo de Deus. Pela fé, por obra de Deus. Louvado o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, antes de ele subir para a sua glória, ele chamou seus discípulos e disse a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. E ele ainda disse mais: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os milagres aconteceram e estão acontecendo em cumprimento a palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Vamos analisar sobre os fundamentos. Louvado o nome do Senhor. Precisamos ter fundamentos em nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fundamentos da fé é sabermos, é crermos que Deus Todo-Poderoso está nos céus, assentado no mais alto e poderoso trono. A Bíblia nos convida a crermos em Deus, a crermos no seu Filho Jesus Cristo. Jesus deixou dito no livro de João, capítulo 17, o verso 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí começam as bases da firmeza espiritual do ser humano para a sua vida. Jesus Cristo veio a este mundo e a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é fé? Fé é simplesmente acreditar em algo, mas a fé bíblica é diferente. A fé bíblica é crer em Deus e em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque a Bíblia que diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. As bases fundamentais da vida humana devem ser a palavra de Deus, única, poderosa, inabalável, a palavra de Deus. Crer no Deus Todo-Poderoso, como diz o livro
de Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Não é apenas crer, mas é crer e confessar, como diz lá. Romanos 10, 9 e 10. Se confessar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Louvado o nome do Senhor. Crer e aceitar e procurar viver a doutrina dos apóstolos são as bases fundamentais para a nossa vida. Crermos em Deus, em Jesus Cristo, e sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e procurar viver neste mundo em comunhão com o povo de Deus. O povo de Deus está espalhado sobre toda a terra. Temos de amá-los e vivermos em comunhão uns com os outros. Conselhos básicos, fundamentais, os apóstolos deixaram para nós. Todos eles deixaram muitos e muitos conselhos. Mas vou dizer apenas alguns. O apóstolo Pedro, preocupado com o povo de Deus, com a igreja de Deus, ele deixou esta palavra de alerta para nós. Em 2 de Pedro, capítulo 2. Houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que sorrateiramente introduzirão entre vós heresias de perdição. Conselho do apóstolo Pedro para nós. Conselho do apóstolo Paulo para nos mantermos firmes na fé. Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, a qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança do arrebatamento. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo João também deixou conselhos preciosos para nós. E um dos conselhos, fundamental conselho, está no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas que nela está escrito. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Judas também deixou preciosos conselhos para nós sobre a santificação e a firmeza do povo de Deus. Olha o que ele deixou dito para nós. Judas, perto do Apocalipse, versículo 20. Mas, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um conselho para todo o povo de Deus.
estar firmes, arraigados, esperando a misericórdia de Deus. E qual é esta misericórdia? É o arrebatamento da igreja. E ele disse para o povo de Deus: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Quantas pessoas tristes, duvidosas, fracas, apáticas. Ele nos aconselha a termos piedade, a orarmos, a aconselharmos. Porque está escrito também no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 8. Para essas pessoas que estão fracas, abatidas, angustiadas, se sentindo em pecado, em outras palavras, se sentindo um zero à esquerda. Olha o conselho da palavra do apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. É um conselho do apóstolo. Olha o que Mateus também diz para nós. Apóstolo São Mateus. Está em Mateus capítulo 7, o versículo 13. Vamos ver o que diz. Mateus 7, o versículo 13, está falando sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a porta é estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Temos razão de dar glórias e graças a Deus, porque a sua misericórdia nos alcançou. Entramos pela porta estreita, e a porta estreita é Jesus Cristo. Resta nós permanecermos de pé, porque já entramos por esta porta estreita. Louvado o nome do Senhor. Não somos perfeitos, mas a porta a qual nós entramos, ela é perfeita. Bendito o nome do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. Aqueles que entraram por Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo em sua vida, estão seguros. É só permanecermos de pé diante da sua presença. Louvado seja Deus. É claro que não é muito fácil. Os ventos sopram, mas temos a ajuda dele. Louvado o nome do Senhor. Olha o que nos diz também no livro de Marcos 16, do 15 a seguir. Eu já disse no começo dessa mensagem: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. É um dever meu e seu acreditarmos na palavra ou não. O nosso dever é acreditarmos ou não na palavra pregada. Sabemos de uma coisa: tudo aquilo que plantamos, isso vamos colher. É a lei da semeadura. Se você optar por Jesus Cristo, você é livre da tormenta, você é livre do juízo que vai se aplacar sobre o mundo. Porque a Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso, honramos e adoramos ao Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque Deus, em Cristo, nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Lucas também nos fala sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Todos os apóstolos deixaram conselhos preciosos para o povo de Deus. Por isso nós, Igreja de Cristo, estamos firmados na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos, não os apóstolos de hoje, não, a doutrina dos apóstolos bíblicos. Quem nos comprou pelo seu precioso sangue foi Jesus Cristo. E o conselho dos apóstolos bíblicos é para nós não nos fazermos presa fáceis de obreiros fraudulentos, de apóstolos falsos dos nossos dias. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres, libertos por Cristo, pelo seu poder. Cabe a mim e a você ter cautela para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos, porque Jesus Cristo diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cabe a mim e a você termos cautela. Vamos estar firmes na fé, arraigados em Cristo e aprendendo com a doutrina dos apóstolos bíblicos. Se assim fizermos, não seremos enganados. Compartilhe esta mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã. Dê um like, nos ajude a evangelizar. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.